1 hora e 50 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista e a entrevista vai continuar aqui no segundo bloco com o médico infectologista Thor Dantas. E um dos assuntos que nós vamos conversar, estamos conversando desde o primeiro bloco, é sobre esse susto que é a febre maculosa. Um dos apoiadores aqui, um dos funcionários da TV, fez uma pergunta que de certa maneira o Thor já respondeu, mas como isso talvez seja uma pergunta de várias pessoas, vamos lá, vou repetir. Se o carrapato infecta o meu cachorro pode me transmitir a febre maculosa? Não, o cachorro não transmite para a gente a febre maculosa diretamente. É preciso que a gente seja picado por um carrapato silvestre. Se ele picar o seu cachorro vai adoecer, não pela febre maculosa, mas por erliquiose, por sinomose, por outras doenças que ele transmite para o cão, mas essa doença não vai chegar em você, não. Bom, eu tô querendo saber o seguinte também, que é importante. Caso eu seja infectado por essa doença aí, febre maculosa, o poder público como é que está o amparo disso? Existe algum tratamento específico? Como é que é, Thor? A doença tem tratamento, existem antibióticos que agem nela. Eu acho que a primeira coisa é estar todo mundo atento para a possibilidade. Então acho que isso, na última semana, o Brasil inteiro ficou atento, o Acre e todos os estados. Então os médicos estão atentos. Uma coisa que a gente recomenda, avise o seu médico. Isso a gente chama de história epidemiológica. Eu estou com febre. E por onde você andou? O que você faz? Com o que você trabalha? Qual é o seu lazer? Isso traz informações para eu pensar em diagnósticos. Então você vai dizer para ele que anda em área de fazenda, que anda em área de floresta, ele vai pensar em malária, ele vai pensar em carrapato. Então é importante informar isso para o seu médico e, fazendo o diagnóstico, existe tratamento específico. Olha, Thor, eu acho que, em relação à febre maculosa, você acha que tem alguma outra informação que a gente precisa reforçar ou que nós conversamos aqui já foi o suficiente? Porque se já deu, eu quero passar para um outro ponto de debate. Eu acho que a gente falou basicamente de tudo, né? Então, manter a vigilância, não entrar em pânico, remédios. Mas ficar atento. Remédios. São remédios simples. Medicamentos? São medicamentos. Simples. São remédios que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, baratos, não são problemas. Os medicamentos não são o problema. O problema é fazer o diagnóstico antes. E, de novo, não ocorre ainda no Acre. Ninguém está sob risco imediato de ter febre maculosa. Mas existem outras doenças que circulam nos carrapatos. Existem doenças nos animais e existem outras doenças para além da febre maculosa. Eu falei aqui de uma que chama doença de Lyme, que é uma doença menos comum, mas também é transmitida a partir de carrapatos. A gente tem que trazer o tema para a luz e fazer um debate científico, trazendo a academia, trazendo os cursos, trazendo a pesquisa, os estudantes e botar o assunto em foco. Fazendo a vigilância ativa da doença nos animais, na veterinária, porque as doenças surgem dos animais. A gente chama isso de zoonose. A grande parte das doenças infecciosas que nos afligem vem dos animais. Por isso é tão importante a saúde animal estar debatendo com a saúde humana. Perfeito. Olá, Itan, boa tarde. Só um ponto de vista. Vejo muitos profissionais da saúde não interessados com a ciência, ou seja, com a profissão, mas sim com o dinheiro, proventos, salários, nada contra. Eu me refiro a alguns outros profissionais da área de saúde. Ele está falando, você não se identificou, se você pudesse se identificar, eu agradeço. Essa postura, né, entre o profissional que procura, sobretudo a área médica, que já foi muito mais charmosa e também tinha muito mais consequências financeiras para quem fazia parte dela, mas hoje a cena é outra, né, Thor? Um médico já não é mais assim aquele camarada que chegava arrotando dinheiro para todo canto, né? Já foi assim, É verdade, mudou muito, viu? Então, se você acha que vai entrar na medicina por causa do dinheiro, repense suas escolhas, porque tem outras profissões muito mais rentáveis no futuro, né? Não é isso que deve atrair as pessoas que gostam de cuidar de pessoas. Essa é a coisa mais importante na medicina, cuidar de pessoas. Bom, Thor, eu vou passar para um outro ponto de agenda, você vai me perdoar, mas diante da informação que você me passou aqui, eu não tenho como não colocar esse ponto aqui de debate no Gazeta Entrevista, porque eu estava conversando com o Thor aqui no intervalo e ele me trouxe uma informação que não tem como.
me chegou e me perdoe, Thor Dantas, mas não tenho como segurar essa informação. O que ele estava colocando é o seguinte, o Acre está na iminência de ter aqui uma unidade da Fiocruz. Isso é um selo de qualidade que nós não temos nem dimensão de como que isso é impactante, principalmente para quem lida com o universo científico, acadêmico, com consequências práticas. Porque a Fiocruz, quando ela entra em cena, ela, meu amigo, é uma espécie de microscópio em grande escala. Thor, me coloque a par dessa novidade aí. Então, a gente tem realmente há algum tempo refletido sobre isso, sobre a necessidade do Acre ter condições de produzir conhecimento científico em alto padrão. Como você falou, a Fiocruz é uma das instituições mais respeitadas do Brasil, produtora de ciência, de conhecimento científico, e nós estamos numa região muito importante para o Brasil, que é a região de fronteira, uma região de mata, uma região de emergência de doenças novas, de fronteira com países amazônicos, e a gente precisa manter essa vigilância ativa em áreas de fronteira. Assim como doenças surgem na África, surgem na Ásia, aqui na Amazônia também, doenças irão surgir nos próximos anos. Então é muito importante para o Brasil, para o Acre, e eu diria até para o mundo inteiro, ter uma vigilância ativa das doenças que vêm da mata, que vêm da floresta. Então a gente está nesse trabalho. Eu estou convencido que o Acre merece uma unidade da Fiocruz aqui. Uns 18 estados da federação possuem uma Fiocruz no seu território. O Acre merece, e a gente está falando com as pessoas que podem nos ajudar nessa nossa meta, nesse nosso plano. A classe política, o governo do estado, a própria Fiocruz. Já tivemos reuniões com a direção nacional da Fiocruz e todos veem com muito bons olhos. A gente está construindo as condições para essa governança, de como seria essa unidade. Se relaciona com o nosso laboratório Merrier, que hoje está dentro da estrutura da Fundacre. O presidente João Paulo da Fundacre é um entusiasta disso também. A estrutura de governo é entusiasta, a classe política é entusiasta e a Fiocruz é entusiasta. Então eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que merece, precisa ter uma unidade Fiocruz aqui para a gente poder enfrentar todos esses desafios. Já foi Covid, agora a gente está falando da febre maculosa. Amanhã, então, eu vou estar aqui com você falando de uma outra doença que vai surgir, que vai nos preocupar, porque o futuro vai ser o enfrentamento de novas doenças constantemente. Em relação à possível vinda da Fiocruz, é Ministério da Saúde ou é Ministério da Ciência e Tecnologia, ou são os dois? São os dois, é principalmente ligado ao Ministério da Saúde, mas existem interfaces com a ciência e tecnologia também, financiamento de pesquisa vem da ciência e tecnologia. Então, são os atores principais envolvidos, é o governo do Acre, a Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, a Fundação Merrier. A ministra Nízia já verbalizou alguma coisa? Já sabe do nosso plano, já sabe da nossa intenção e concorda também. E é uma construção que está em andamento, ver, como eu falei, a governança disso. Como é que vai ser a governança, são os atores, como é que vai ser a relação desse ente que é do governo federal com o governo do estado, mas é aquele projeto em que todos ganharão. Não existe perdedores. O Acre vai ganhar, a população vai ganhar, a ciência vai ganhar. É muito estimulante saber dessa intenção. Thor, você traz aí uma informação que eu acho importante a gente fazer um detalhamento. Você lembra que essas zonas de conflito, essas zonas de extremidade, onde acaba a cidade e começa uma área de mata, é sempre uma região muito sensível e que exige muita atenção. Estou lembrando isso porque o que aconteceu na China pode acontecer a todo instante por aqui também, não é? Isso aqui a gente deu um tratamento ideológico ao que aconteceu na China com o surgimento da Covid, mas nós nos esquecemos de que o que aconteceu lá pode plenamente acontecer aqui. Nós cutucamos a floresta todos os dias. Perfeito. E não sabemos o que vem de lá, né? Exatamente, não é? Exatamente. Por isso a gente precisa de ter aqui no Acre um centro atento a isso, vigilante a isso, porque existe no Sudeste Asiático centros monitorando doenças e emergências de doenças. Existem na África, a gente precisa no coração da Amazônia, onde a gente vive, por isso a nossa Fiocruz Acre deve acontecer.
Essa ideia da Fiocruz, vocês já conversaram com a bancada federal? Já foi estabelecido no orçamento do ano que vem? Como é que é? Aquelas emendas coletivas de bancada já prevêem alguma coisa? A gente está na fase de conversa inicial para entender o modelo de governança. Não estamos ainda na fase de orçamento. A comunidade política já está junto, o governo do estado já está junto, a Fundacre já está junto, a Fundação Merri já está junto e a Fiocruz. Então as conversas estão no sentido de entender qual é o modelo de governança. Porque existem diferentes modelos possíveis. De ser uma Fiocruz gerenciada de fora pela própria Fiocruz, um gerenciamento compartilhado entre o governo do Acre e o governo federal, esse desenho que a gente está montando, porque a gente já tem estrutura. Veja, a Fiocruz não vai precisar construir nada no Acre, a gente já tem o laboratório pronto dentro da estrutura da Fundacre. Então a Fundacre é fundamental nisso, e de novo o superintendente da Fundacre está muito dentro desse projeto com a gente, João Paulo. Então é questão de determinar o modelo de gestão e partir para os próximos passos. Perfeito. Eu queria saber de você o seguinte, nós estamos entrando mais uma vez nesse período de verão, os repórteres já estão começando a fazer aquelas rotinas, né? Vai ver como é que está o nível do rio e depois ver como é que está a qualidade do ar e relaciona isso com as nossas unidades de pronto atendimento, postos de saúde, hospitais e etc. E já começaram a aumentar os casos de problemas relacionados à respiração e tudo. Como é que é, Thor? A reação do poder público foi vigilante nos alertas que vocês fizeram? Ou você acha que não foram? Está tudo do mesmo jeito? Estamos vulneráveis? A gente está vulnerável porque esse é um problema recorrente, né? O problema que todo ano a gente enfrenta. A seca, dizem que esse ano vai ser bastante intensa. A expectativa é essa? A expectativa é essa. As queimadas também aumentam muito quando a seca também é maior. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um ano de muito problema respiratório dentro das unidades de saúde. Infelizmente, a gente tem que ter um plano de longo prazo. Então, assim, todo ano sofrer com seca e com fumaça, é preciso ter um plano de longo prazo. E ele não passa só pela saúde, né? Ele passa pelo meio ambiente, ele passa pela conscientização das pessoas com relação à queimada, passa por oferecer ao agricultor alternativas à queimada que ele não tem, e muitas vezes ele queima porque ele não tem alternativa tecnológica, né, que o grande tem. O problema é de várias ordens, ele é complexo e não envolve só a saúde. A gente só vai conseguir enfrentar esse problema se fizermos uma força-tarefa com todas as pessoas envolvidas. Eu pergunto isso porque quando se fala a respeito dessa síndrome respiratória, pelo menos nos últimos 2 anos para cá, nós falamos isso com uma espécie de trauma, né, Thor? Porque aquele caso daquelas crianças foi de lascar, parceiro. Aquilo ali é uma ferida que não cicatriza. Quem é pai vai sempre se lembrar daquilo ali. Foi triste demais. E a doença por um vírus também que a gente não monitora, aquele foi o vírus sincial respiratório, vírus que causa esses quadros de bronquiolite grave em crianças. E mais um motivo para a gente estar vigilante à emergência desses vírus respiratórios. Aí tem um painel grande de vírus respiratórios, não é só influenza e Covid, e realmente muito triste. É importante que a gente deixe os nossos serviços de saúde atentos e munidos das condições. É preciso que tenha os exames necessários para o diagnóstico, o treinamento dos médicos e dos enfermeiros para lidar com isso, porque vamos ter um aumento de casos dentro das UPAs e do pronto-socorro. E é preciso que as pessoas tenham as condições para tratar, para que não evolua para a gravidade. Aquilo, como a gente sabe, foi um excesso de casos, chegando ao mesmo tempo, sobrecarregando a unidade de saúde e não dando conta de ter uma resposta adequada ao problema. Aí o agravamento vem, aí os óbitos vêm. Se você não presta um serviço de qualidade. E nós tínhamos as informações, não tínhamos? Falando de Fiocruz, a própria Fiocruz não tinha alertado? É verdade. O alerta de que o vírus circulava, a gente tinha. O que a gente talvez não tenha tido naquele momento foi preparar a unidade para saber que a onda estava vindo, como a gente fez com o Covid. A gente sabe que vai vir a onda. Por isso a vigilância é tão importante. A ciência tem uma capacidade muito própria que é de prever o futuro, com probabilidade, obviamente, mas você pode estimar a probabilidade de um surto ocorrer fazendo estudos científicos. E esse dado a gente tinha, entende? Então é importante incorporar
a pesquisa científica na tomada de decisão da gestão. A gestão faz pouco isso, né? Se baseia pouco no dado científico para a tomada de decisão. Geralmente é a academia que alerta, olha, temos um problema, os dados estão mostrando isso, atenção, prestem atenção. É o que a gente faz como academia, é que a UFAC faz, né, os pesquisadores Pois é, fazem. eu me lembro que o ex-governador Tião Viana, por exemplo, que é um cientista, ele é doutor, né, na área de De infectologia. infectologia. Um excelente E pesquisador. ele era conhecido, pelo menos era a informação que circulava, que ele era conhecido como uma pessoa, justamente isso, ele gostava de ouvir especialistas, né? Então, se uma determinada pessoa tinha autoridade para falar sobre uma área, era algo que ele ouvia com atenção. Agora, eu não sei, porque uma coisa é o gestor que decide ter essa postura, mas daí as decisões dele terem consequências práticas para a administração, vai uma distância aí, né, Tom? Vai uma distância. E nem todo gestor tem essa postura que você comentou que Tião tinha. Porque o político muitas vezes acha que ele sabe tudo, que ele não precisa, né, de opinião de ninguém. É o pau que rola, viu, Tom? É o que mais tem, né? A minha cabecinha resolve tudo. Não, você deve, dizem os sábios, você deve se cercar de pessoas mais inteligentes do que você. Esse é o grande líder. Porque são as pessoas que vão lhe dizer para onde ir. Você não sabe tudo, não é possível saber de tudo, né? Então, está bem cercado de pessoas que entendam dos assuntos que você tem que tomar a decisão, acho que é importantíssimo para a classe política, né? E o pior é assim, né, que o gestor público que se porta desta forma, é como se entendesse de tudo, é uma pessoa que mente para si, né? Porque é verdade. Sabe-se que você não sabe tudo, né? É evidente isso. Olha, tem aqui uma observação. Agora, eu não sei se quem fez a observação foi a policial Silva ou se foi a doutora Fernanda Lage. É isso? Diga aqui, olha. Vida longa a toda a sua família, excelentes profissionais, verdadeiramente amam o que fazem, trabalham no que gostam. Tenho muita gratidão ao Senhor e principalmente a sua esposa. A doutora Fernanda Lage é sua esposa? É minha esposa. Ah, então a policial Silva, perdão, não conhecia, não sabia o nome da sua esposa. Sim. Então a policial Silva está dizendo aqui, ó, vida longa a toda a sua família. Ela está excelentes profissionais, tenho muita gratidão ao senhor e principalmente à sua esposa. Policial Obrigado. Silva que está. Obrigado, Silva, um prazer. Muito obrigado mesmo, prazer cuidar. É disso que trata a nossa profissão. Bom, aqui tem o Luiz do Calafate, está perguntando o seguinte, boa tarde, gostaria de saber se o carrapato picar uma pessoa, quanto tempo aparecem os sintomas? O Luiz do Calafate. De 2 a 15 dias. Então você tem aí logo nos primeiros dias, no segundo dia, mas pode demorar até 15 dias no máximo. 15 Passado dias. esse tempo, não lhe... E de novo, geralmente não é uma picada, ele fica grudado em você, de modo que você tem tempo para olhar o seu corpo e arrancar ele. Ele não pica e vai embora como um mosquito. Ele gruda em você e fica sugando durante horas. Como faz com os cachorros, né? Isso, fica grudado. Então você tem tempo de arrancá-lo. Então, de 2 a 15 dias. A 15 dias após a exposição, exatamente. É o tempo que você deve ficar atento se vai surgir febre ou não. Perfeito. Olha, eu acho que no que se refere ao carrapato, falamos o que tínhamos que falar e eu agradeço imensamente essa informação que você traz em relação à Fiocruz. Espero, junto com toda a equipe do Gazeta Entrevista, que esse projeto não fique só na intenção, que ele se concretize mesmo. Você acredita que no governo de Gladson Cameli haverá ambiente para que isso se concretize ainda na gestão dele? Eu acredito que sim, eu acredito. A experiência que a gente teve no Covid foi de um governador extremamente sensível ao que o especialista fala. Tenho um respeito muito grande pelo governador, porque ele sempre nos ouviu. Todas as vezes que a ciência disse, vamos por aqui, ele disse ele que a não ciência, se negou, né? De forma alguma. Ele é uma pessoa muito sensível e tenho certeza que a gente vai avançar no governo dele, porque é o que a gente tem, inclusive, recebido de retorno de todo o governo Gladson, de que é de interesse também do governo dele essa parceria com o Fiocruz. E aquilo que você falou, não precisa construir um prédio maravilhoso e lindo, já existe uma estrutura, na própria fundação poderia abrigar, Perfeito. não é? Tem a Charles Merrier também, enfim. Perfeito. É só mesmo resolver problemas de ordem burocrática e é isso aí. botar pesquisador para fazer acontecer. Muito obrigado, Thor, pela tua vinda aqui. É sempre bacana ter você por aqui. Sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Já voltamos com o Gazeta Entrevista.